Olá pessoal, aqui é a Cláudia da Movimento Mirim. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma estratégia interessante para a gente trabalhar com o lançar, né? Para a gente trabalhar aí o desenvolvimento dessa habilidade motora de lançar. A gente sabe que quando a gente conversa a respeito de habilidades motoras manipulativas, a gente pode classificar essas habilidades como absorvente, ou seja, habilidades nas quais eu recebo a força de um determinado objeto, então habilidades como agarrar, como prender e assim por diante. Ou então a gente pode trabalhar, a gente pode classificar as habilidades manipulativas como habilidades propulsivas. São as habilidades nas quais eu imprimo força a um determinado objeto. Então, habilidades como lançar, como arremessar, como chutar e assim por diante. Pessoal, as crianças bem pequenininhas, na fase dos movimentos rudimentares, na verdade elas não lançam uma bola. Se vocês entregarem uma bola para essa criança, elas soltam a bola, né? Elas ainda não conseguem imprimir força para que esse objeto seja propulsionado para longe delas. Aí, à medida que elas vão aos pouquinhos substituindo esses movimentos rudimentares por movimentos fundamentais, elas começam então a realizar alguns lançamentos, até que depois, lá na fase motora especializada, esses lançamentos a gente pode já começar a chamar de arremesso mesmo, né? Agora, como é que a gente começa a trabalhar com esses movimentos fundamentais de lançar? Gente, uma dica interessante é a seguinte: tem muitos professores que colocam gols, arcos, enfim, algumas metas para que essas crianças, ao lançarem a bola, elas consigam então fazer com que essa bola atinja essa determinada meta. Isso é legal, isso é um estímulo legal. Mas uma forma interessante de trabalhar é a seguinte: em vez de falar para a criança acertar aquela bola num gol, ou numa trave, ou sei lá, né, num ponto que você colocou na parede, coloquem um determinado objeto para que elas derrubem. Então pode ser um cone, pode ser um dado grande, qualquer coisa. E o objetivo dessas crianças é, ao lançar essa bola, derrubar esse objeto. Isso dá muito certo, vocês vão ver que isso dá muito certo. E na verdade o que a gente quer é que a criança repita várias vezes aquele movimento para de fato ela ir se apropriando daquele movimento. Como isso dá muito certo, o derrubar alguma coisa é muito legal, a criança repete várias vezes e aí a gente vai desenvolvendo o lançar. Pessoal, por que isso dá certo? Eu acho que eu já conversei aqui em outros vídeos com vocês a esse respeito, mas vamos lá, para quem não assistiu ainda outros vídeos aqui da Movimento Mirim. A gente tem um autor, que é o Bernard Couturier, é um psicomotricista francês muito bacana, e ele apresenta pra gente a ideia de brincadeiras de asseguramento profundo. As brincadeiras de asseguramento profundo são aquelas brincadeiras nas quais as crianças têm a oportunidade de experimentar dois opostos. Então, ao destruir, ao atacar e ao reconstruir, ao recolocar esse objeto no lugar, ela está trabalhando com uma representação do tipo: eu ataco o medo e ao mesmo tempo eu vivo o medo, e ela vai então se assegurando. É por isso que essas atividades, né, de derrubar e de reconstruir, né, destruir e reconstruir, lançar e resgatar, elas são consideradas então atividades de asseguramento profundo. E as crianças, elas vão se acalmando, elas vão se assegurando à medida que elas fazem isso. Se vocês forem pensar no comportamento de vocês mesmo, né? Eu sempre dou esse exemplo em cursos. Quando a gente vê, por exemplo, um castelo de areia na praia, a vontade que a gente tem de dar um chute naquele castelo de areia para ele se desmontar, né? Ou então quando tem, sei lá, folhas secas no chão, como a gente gosta de pisar nessas folhas para quebrar essas folhas e para fazer barulho, né? Então esse ímpeto por destruir para depois reconstruir faz parte desse processo. E uma vez que a gente sabe que as crianças se comportam dessa forma, quando a gente propõe para elas derrubarem alguma coisa, e aí derrubou o cone, recoloca o cone no lugar, derruba novamente, recoloca novamente, elas vão se reassegurando e elas vão praticando o lançar. Bom, pessoal, essa é a dica que eu queria passar para vocês hoje. Vão comentando aqui nos vídeos, enviando sugestões, dicas, enfim, para que a gente entenda o que de fato vale a pena ser trabalhado aqui nesse espaço, combinado? Até o próximo vídeo, então!